Bom, a gente já começou umas 2 páginas do livro. Eu tinha esquecido de começar a gravar, mas vamos lá. Não vai ser perdido. A gente está falando sobre curas mentais nos tempos antigos e agora alguns relatos bíblicos do uso dos poderes do subconsciente. Vamos lá. Sobre o trecho bíblico. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Então, nesse trecho, a gente tem, em poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente. Isso é, gravando no subconsciente aquilo que a gente deseja. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar um resultado negativo. Ou seja, a gente não pensa se vai ser, como vai ser e coloca dúvidas. A gente simplesmente tem convicção de que aquela ideia, aquele objetivo, aquela coisa que a gente quer materializar, que a gente quer atrair, já é. Ela já existe. Então, a gente vê que a empregar uma técnica dessa, como essa frase, ela varre inteiramente da mente qualquer consideração sobre como vai ser, onde vai ser, quando vai ser, circunstâncias, se vai dar certo, se vai dar errado, não. Simplesmente ela aceita como verdade e que isso já é real, já existe. E assim a gente está plantando na mente uma semente, um conceito, que se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa, que é germinar em paz. Não ficar o tempo todo, mas não aconteceu ainda. Mas aquela meta que eu quero materializar, eu quero não, né? Eu materializo, ou materializei, né? 10 mil reais na minha conta. Que eu percebo que é o que eu preciso esse mês para honrar com as minhas questões e tudo mais, né, financeiras. Aí eu tenho 10 mil reais na minha conta, tá lá. Só que eu ficar o tempo todo entrando no aplicativo para ver se tá lá, já por quê? Porque eu vou entrar com ansiedade, com dúvida, e isso já é o que basta, já é o suficiente para a gente não materializar. Você já mudou o seu pensamento, você já mudou aquela perspectiva de que já é. Você ficou com a dúvida. Deu para entender? Ficou confuso. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia: faça-se-vos conforme vossa fé. Faça-se-vos, é isso? Conforme vossa fé. Se plantamos certos tipos de sementes no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza. A gente vai colocar lá e não dizer, eu vou jogar lá e daí a gente vê. Não. A gente planta, a gente tem certeza que ela vai germinar, que ela vai crescer. É assim que se comportam as sementes e, confiando nas leis do crescimento da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo sua natureza. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, lá de dentro do ser, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente, ela será assimilada pela subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena, racional e analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. É difícil, né? A gente criar esse hábito. Por quê? A gente vem com muitas crenças, a gente vem com muitas questões. Porque, assim, às vezes a gente pensa, né? Poxa, eu queria que as coisas fluíssem mais facilmente, que eu conseguisse ancorar, atrair, materializar as coisas que eu mereço, que eu quero para minha vida. Só que quando você
do simples fato de pensar em querer pensar em atrair isso de forma fácil, leve, fluida, a tua mente, como ela já está tão impregnada de dúvidas, de crenças de merecimento, de achar que as coisas têm que ser difíceis para serem conquistadas, de que se tudo que vem fácil vai fácil, quem nunca ouviu ou até não repetiu quantas vezes essa frase? Tudo que vem fácil vai fácil. Então, é um desafio. É totalmente uma reprogramação da tua mente. Reprogramar ela para começar a pensar em materializar as coisas, em querer elas, né? Em assumir elas como reais já, com essa fé inabalável de que tudo que você planta na mente, como uma ideia, uma coisa que você quer, ela já está, já faz parte. Não tem não tem si, não tenho mais, não tenho dúvida. Nem sei onde eu estava. Então, falando da fé, né? Que na verdade ela é esse fechamento, né? A fé, ela tira toda e qualquer possibilidade de recusar, de racionalizar, de duvidar de coisas que estão na mente consciente, que é aquela vigia do portão, né? E a gente empregar ela totalmente na mente subconsciente, que é onde ela é a que aceita, por repetição, né, as afirmações, as sugestões, e ela vai dar um jeito de materializar. E aí a gente tem que parar de pensar no como isso vai acontecer, porque o como não é com a gente. A nossa parte, por mais estranho que pareça, é a mais fácil, que é a pensar no que a gente quer e ter fé, que já é. Como aquilo vai acontecer, não nos desespere, porque existem infinitas possibilidades do universo nos trazer aquilo que a gente cria como real. Não importa o que seja. Relacionamento, clientes, um emprego, saúde, harmonia na casa, na família, a viagem, o carro, a casa, a lancha. Eu quero chimarrão. Então, é isso, meus amados. Vamos ver aqui, ó. Vejamos uns exemplos, um dos exemplos bíblicos mais conhecidos nas técnicas de cura. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos, porém os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. A gente veio com tudo hoje. Só um pouquinho, gente. Vamos destrinchar isso aqui, tá? Ao dizer, faça-se-vos conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que havia feito seria atendida. E por isso mesmo foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a afiliação religiosa. Ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos que a gente tem aos montes, aos nossos redores. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade.
Que palavra é esta, pois, que com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem? Esse é um trecho de Lucas. Vou tomar só um gole aqui de chimarrão. Eu quero que quem está disponível aqui no chat, que não está fazendo outra atividade, coloque aqui no chat se está tranquilo, se está fácil a compreensão desse trecho que a gente está falando das curas dos tempos antigos. Se está fazendo sentido isso que a gente está falando da fé, tá? Vou tomar um golinho de chimarrão. Desculpa, gente, para dar uma esquentadinha, porque realmente esse horário, né, de acordar às 7 horas da manhã aqui em Blumenau, Deus, apesar do sol, para quem tem rinite é uma benção. Alguém tem algo para falar, meus amores? Pode falar no chat ou abrir o microfone, tá? Tá, eu e o Vitor aqui fundando, gente, coisa mais amada, parecendo completamente, muito sentido, a Tati falou. E assim, a gente percebe o quanto, que nem eu falei, né, é algo muito simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Para uma mente que vem recebendo tantos estímulos ao longo da vida, tantas crenças, né, Tati? Saúde! E aí que vem o X da questão, né? A mágica do negócio. Espera aí, mais um. É a gente perceber o desafio a sustentar, né, Sandra? Exatamente, Tati. É tão simples que nos faz não acreditar. Por conta disso. Por crença total. Que o que é simples, o que é fácil não é efetivo, não é bom. E que vem fácil, vai fácil. Mas vocês percebem o quanto é incrível, é maravilhoso a gente perceber, não só falando disso, tá? O quanto nós somos poderosos. O quanto nós temos o poder. Nós temos a chave que abre todas as portas. Nós temos o poder de criar, ancorar, materializar a realidade que nós aceitarmos como verdade. A frase, você está onde você se coloca, o que ela traz? A autorresponsabilidade. De nos mostrar que por mais que inconscientemente a gente criou aquela realidade, por mais que, né, que não foi porque a gente queria, mas nós criamos. O sofrimento, né? O ficar no sofrimento, o ficar na escassez, o ficar sem dinheiro, o ficar sem clientes, o ficar sempre doente. Nós criamos isso. Aí tu pensa, uau, como assim? Mas a questão seria, então se eu criei, eu posso descriar? Eu posso destruir e descriar? Como seria para a gente tomar de uma vez por todas esse poder que é nosso, sempre foi, mas com consciência agora, sabendo o que a gente pode manifestar. Se a gente percebe, se eu percebo que eu manifestei a vida que eu estou levando hoje, em vez de eu ficar me lamentando, me culpando, me chicoteando, pegando ali, ó, o chicotinho e dizer, nossa, sua retardada, sabe? Tipo, olha o que tu fez. E ficar ali, ó, que não vai adiantar nada, e dizer, uau, então se eu criei isso, posso criar o que eu quiser. E aí que entra a mudança de chave. E aí a gente pode tudo, meus amores. A gente pode tudo o que nós quisermos. Não existe impossível para o universo. Até porque, se foi possível conceber na mente,
Se foi possível sonhar em ter aquilo, é porque isso é real, existe, que também é possível a gente materializar, por que não? O limite está só na nossa mente. Da dúvida, da ansiedade, de querer para ontem, né? Porque daí existem outras, o tempo, né, Vitor? O tempo das coisas. Ok, então, se eu posso co-criar uma realidade diferente, então eu vou co-criar muito dinheiro na minha conta, né? Só que aí a gente abre isso para o universo, né? Para a mente, então me mostra como eu posso criar esse dinheiro. Como eu posso criar esse valor na minha conta? Através do quê? O que se requer de mim que isso aconteça? Porque não vai vir do céu, tá? Não vai vir ninguém com uma maleta de dinheiro tocando a campainha, entregando pra gente. O universo, a mente, nos dá possibilidades, condições, ideias, criações, para que a gente possa fazer isso gerar dinheiro. Ou ela precisa fazer movimentos, e isso não é do dia para a noite. Por isso que a gente precisa confiar, mas sem pensar no quando, como isso vai vir, né, com quem vai trazer isso para mim, como que o universo vai me materializar isso, enfim. Oi, Josi, bom dia. A Bebel tá aqui também. Me perdi. Mas tá dando para entender, né? Então, o tempo, né? Então, imagina quantos movimentos o universo precisa fazer para colocar as pessoas certas no lugar certo, o carro certo, no valor certo que você definiu, qual é o carro, o modelo, o valor que você quer pagar por ele, como você vai criar esse dinheiro para pagar esse carro. Existe um tempo e a gente muitas vezes não respeita isso. E fica chateado ainda e aí acha que as coisas não funcionam. Esse negócio de lei da atração não funciona, do negócio do poder do subconsciente do balela, porque eu tô aqui, ó, tô pensando, as coisas não acontecem, pronto, olha a energia que tu colocou. Foi de fé, que é o que a gente está falando já 4 capítulos. Foi de fé, de confiança, de que a semente que você plantou vai germinar? Não, né? Aí não dá para culpar o coleguinha, o universo, o poder da mente, e o governo e o cliente, ninguém, né? Vamos lá. Dessa frase aqui de Lucas, vou repetir, tá? Que palavra é esta, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Quando buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo o que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus, os necessitados de ajuda, eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O que a gente precisa fazer? Mudança mental interna. Que Jesus fez com o quê? Com heterossugestão. Falando que se ele tem fé e que ele aceita aquela cura, ele vai ser curado. Aí a pessoa, então os dois estavam unos com a confiança que seriam curados. Jesus confiando e os necessitados, os cegos confiando. Foram unos, condizentes. Aí eles estavam abertos para receber as afirmações e sugestões de Jesus, de que eles, havendo fé, seriam curados. E aí o que aconteceu? Foram curados. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez o subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente às palavras que com autoridade pronunciou. Vamos ao próximo aqui. Milagres em santuários de todo mundo. Esse capítulo é curtinho, tá? Milagres em santuários de todo mundo.
Em todos os continentes, em todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades, ali da região. Mas famosos ou obscuros, as curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Diabutsu é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura, de Buda com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua. Dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. E em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é o de um parente meu, residente em Perth, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. Meu filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engasto em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo dos séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai. Ele implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte, estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levaram a um joalheiro e mandaram engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi um pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não, foi a imaginação desperta em grau intensíssimo, além da esperança confiante que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube do estratagema. Hoje está demais. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Se ele tivesse dito, né, bah, pai, no fim, deixa eu te contar. Não tinha nenhum anel de monge nenhum. O que ia acontecer? Que a gente já leu um pouquinho antes. Ia vir o quê? De novo, a descrença, a dúvida, a ansiedade, um monte de emoção. E com certeza ia voltar a ficar doente.
Porque, quer dizer, eu sabia, tinha alguma coisa errada. Eu comecei a ver mesmo que eu acho que eu não estava bem curado. Aí começa a contar umas historinhas, né? A gente faz isso, né? Mas em vez disso, né, ele não contou, né, senão ele sofreria uma recaída, mas em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Um único princípio universal de cura. Deixa eu ver aqui quantas páginas. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente e o processo de cura é a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce o controle absoluto das funções, condições e sensações do corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. O indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar. Ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer: esta xícara está cheia de pimenta, cheire-a. Ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sob o nariz da pessoa quando ela estiver em estado hipnótico e dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. A causa e a cura estão na mente subconsciente. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, qigong, acupuntura e naturopatia, produzem todas elas curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte no dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função do subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas, como vimos nesse capítulo, essa alegação carece de um fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, um médico austríaco que clicava em Paris, descobriu que, aplicando ímãs ao corpo doente, podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal.
formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. É Mesmer que fala? Mesmer? Mesmer. Esses nomes, né? Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos, invejosos do sucesso de Mesmer, alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas. Tá bom, meu amor, a Sandra precisa sair. Tá bom, você assiste depois. Obrigada, viu? Gratidão pela presença. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior, ou maneira de pensar, denominada fé. Gente, fé, 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 gravem, escrevam, internalizem essa palavra. A cura é devida a uma esperança confiante, que atua como sugestão poderosamente subconsciente, liberando todo o seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isso é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que a agrade, e pode ficar tranquilo que, se tiver fé, obterá resultados. Vou fazer só um... fechei bem não. Mais 3 páginas a gente finaliza. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui falou, né? Sobre métodos, sobre... Pode ser o método que for. Ó. Só há um único poder curador, que é a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que eu agrade. E pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Eu vou falar agora por mim, que trabalho com as terapias holísticas integrativas. Tá? Trabalho com Reiki, com os florais de Bach, com a cura dos arcturianos, né, com radiestesia, enfim, né? E realmente, sempre quando a gente fala que não adianta, às vezes a gente fala, né? Deixa eu aplicar um reiki em você, deixa eu trabalhar uma técnica de harmonização energética que vai auxiliar nos seus processos de cura, tanto física como emocional, mental, espiritual, energética, não importa. Mas se a pessoa, ela não confia em mim, ela não confia na técnica, e ela não confia que ela pode ser curada, não importa o que seja, não vai adiantar. Porque eu posso fazer 1 ano de tratamento com ela. 1 ano. Se ela não ficar convicta, ter essa esperança, né? Mas na verdade não é nem a esperança de que vai, e sim a fé de que já está curada, e esperar o tempo disso acontecer, porque é todo um processo, né? É todo um processo, né? Ele pode ser rápido, longo, mas enfim, existe, essa cura vai acontecer. Então não adianta. Às vezes você está vendo alguém na sua família sofrendo, e você fica com pena, e você quer salvar ela, e você quer ajudar ela a se curar. E aí você faz tudo o que é possível. Desde heterossugestão, que é sugestionar a pessoa, conversar com ela e falar, olha, para que ela crie essa esperança, volte a fortalecer a fé dela, para que ela não se entregue. O que acontece muito, né?
Joyce, preciso sair, mas já senti o impacto. Gratidão, meu amor. Bom trabalho, bom dia, tá? Gratidão por ter estado aqui. Então, se a gente não. Se a pessoa, dentro do livre arbítrio dela, não tiver essa fé, essa convicção, isso é uma coisa que a gente não pode ter pelas pessoas. Acionar o poder delas, interno, e a fé delas, né? A gente não tem esse poder, infelizmente. Então, aqui não adianta, pode ser a técnica que for, a ajuda que for, a sugestão que for. Se a pessoa não aciona o poder dela, que aqui fala que é o poder do subconsciente, ela não vai ser curada, dificilmente será, tá? E às vezes a gente fala, eu falo isso, né, e fica meio vago, mas eu aproveitei esse gancho aqui, sobre utilizar as técnicas, trabalhar, né, as minhas técnicas com as pessoas, mas elas precisam estar dispostas e disponíveis para isso, né? Opiniões de Paracelso. Filipos Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço, que viveu entre 1493 e 1541, foi um grande curandeiro em seus dias. E afirmou o que é um fato científico óbvio quando ele disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano, que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar de ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, os efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de... É só nome bom aqui, né? Para a gente testar, né? Hippolyte Bérain, professor de medicina em Nancy, ou Nancy, na França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Tem que cuidar, né? Às vezes o médico coloca um pavor, né, nas pessoas quando vai falar alguma coisa de doença, que a pessoa já sai dali do consultório já ligando para a funerária. Hã? O Google? É verdade. Meu Deus, que eu tô com uma dor na nuca que não passa. Vou vendo no Google. O que é dor na nuca? Aí pode ser que você dormiu com travesseiro não adequado. Pode ser que não sei o quê. Mas aonde que a gente se apega? Pode ser um tumor gravíssimo. Que você tem apenas 2 semanas de vida. A gente se apega aonde? Que pode ser um tumor maligno. Pronto. Você aceitou como verdade que aquela dor na nuca pode ser um tumor. E aí você já começa a acreditar que você está muito, muito doente e você pode perceber que o teu corpo muda. Já começa a passar o resto do teu dia pensando, meu Deus, e agora? Ai, eu percebi mesmo que eu não ando bem. Já começa a entregar sugestões pro teu corpo que tu vai morrer. Pois é, eu tô rindo, mas é bem isso. Tá. Esse professor de medicina,
Ele foi explicar, né? Ele foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente. Ele contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era um instrumento que o salvaria, e momentos depois ele gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. O médico deu uma sugestão, que era um experimento novo, um instrumento novo, que com certeza ia ajudar. O paciente tomou aquilo como verdade, o médico botou um termômetro na boca dele. E o paciente gritou, falando que estava curado. Continua o médico aqui. Ó. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio no consultório sofrendo da perda completa da voz havia 4 semanas. Depois de chegar ao diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes, instantaneamente à aplicação de eletricidade. Só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movi um pouco e disse: agora pode falar alto. Um instante depois, a fez dizer A. Em seguida, B. E depois, Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. O médico estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Fim. Não tem continuação. Bolha formada por sugestão. Esse médico, né, ele fala que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pergamoso. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo, e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, um doutor colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu a seguida sugestão. Às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Ele fez, depois que ele colocou o paciente em transe, essa sugestão. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei, e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante. Em alguns pontos, havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isso é, a suscetibilidade invariável da mente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Então, a mente foi sugestionada e ela aceitou essa sugestão através do transe, e o corpo dela, porque a mente subconsciente que controla os nossos, né, que o coração continue batendo, que o pulmão continue respirando, tudo isso de uma forma consciente, a gente não para agora para dizer, olha,
tum, 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 tum. Preciso fazer meu coração bater. Preciso fazer meu pulmão encher de ar. Isso é tudo produzido e feito incessantemente, sem a gente dormindo, acordado, pela mente subconsciente. E olha como as sugestões aceitas fizeram com que o corpo produzisse o sangue que começou a gotejar do nariz, produzisse não sei o quê. Olha que interessante. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão. E são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. Se eu coloco todos os dias um ritual, que eu acordo de manhã e eu falo, poxa vida, todo dia a mesma coisa, acordo mal-humorada, já vou acordar atrasada, pois o meu dia já vai começar todo coisado. A gente está falando, está se autoafirmando isso, sugestionando, porque eu sou assim mesmo, porque eu não tomo jeito, porque eu tô sempre atrasada, porque eu já acordo ansiosa. Ó, eu vou dormir, tá? Eu vou orar, vou pedir para os anjos, para Deus, para a mente, para tudo mais, para eu acordar melhor. A primeira coisa que faço quando acordo, já está tão acostumada por repetição, criou um padrão, uma rotina de acordar e dizer assim, ó, viu? Eu já acordei ansiosa. O que o teu corpo começa a produzir? Todos os sintomas de ansiedade, todos os sintomas de preocupação daquele dia que vai se suceder, que nem começou ainda. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu sou preguiçosa mesmo, eu sou fraquinha mesmo, eu sou bobinha mesmo, eu sou estabanada mesmo, eu sou burrinha mesmo, a minha memória é ruim mesmo. O que eu tô falando? Tudo isso que eu sou, eu vou me tornar com toda certeza. Vamos só recapitular então e a gente finaliza, tá bom? Recapitulando os pontos importantes sobre cura. 1. Lembre-se frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia, semente, na mente, regue-a, fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça, ela já é real na sua mente. Essa é a razão porque acredita que a tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, de completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. Mas daí eu vou colocar aqui o reforço, desde que ela esteja aberta, confiante e com fé. Não adianta só eu sugestionar, mentalizar, que foi o que Jesus fez, né? Não foi, ele introduziu a sugestão de cura e eles aceitaram como verdade. Ok, os dois precisam estar, tá? 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que age sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. Eu sou ansiosa, sou ansiosa, sou ansiosa. Sou depressiva, estou dando exemplo. Pode saber que aquilo vai começar a acarretar um monte de problema. Porque o teu corpo vai viver aquilo. Né? E as tuas células, os teus órgãos, tudo isso vai ser condizente, vai se materializar. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder do seu próprio pensamento. 8. Se há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente, processo e poder. 9. E último, seja real ou falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente.
Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. Que é o que ele falou que o pai se curou, acreditando que aquele pedacinho de madeira era realmente do monge que tinha vindo lá de longe e usava aquele anel para a cura. Beleza, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui? Coisa semelhante pode ser vista hoje em dia em experimentos clínicos como o tal do efeito placebo. Pensei nisso também. Efeito tão subestimado que, para mim, corrobora tudo o que está sendo dito nesse trecho do livro. Sim. Então, meus amores, é isso. Eu vou tentar subir o vídeo no YouTube ainda hoje. Vou deixar o link lá no grupo. Eu vou abrir ele até o meio-dia, se vocês quiserem conversar, compartilhar suas experiências, as suas dúvidas. Né, se não concordam com alguma coisa, se pensam diferente, se querem falar sobre isso, a gente vai estar lá para responder vocês. Muito obrigada pelo encontro de hoje. Passou um pouquinho aqui, mas por causa do notebook também deu uma travadinha. Espero que vocês tenham gostado.